Tá aí, né? São 8h30 de volta aqui no Nossa Voz. E olha, hoje, né, recebendo aqui no nosso estúdio ele, né, que já faz parte aqui do nosso programa toda semana, aqui na coluna Gestão e Estratégia, né? Ele que é sócio consultor da TGI. E hoje, né, está presente em nosso programa para falar um pouquinho mais sobre estruturação de negócios, né? Trazer aí algumas recomendações para quem quer estruturar seu negócio de forma estratégica e profissional, seja quem já começou ou quem está querendo iniciar um empreendimento, né? Fique ligado a partir de agora nessa entrevista com Fábio Menezes. Nossa Voz apresenta Gestão e Estratégia. Conteúdo eficiente para a obtenção de resultados. Tudo o que você precisa saber para estar bem informado sobre gestão empresarial. Participação do consultor Fábio Menezes. Parceria Grande Rio FM e TGI. Consultoria em Gestão. Pois é, Fábio Menezes, bom dia, seja bem-vindo. E hoje aqui, né, ao vivaço com a gente, né? Coisa boa. Bom dia, né? É um prazer enorme estar aqui. Já tive a oportunidade de participar algumas vezes. E ao vivo aqui é sempre melhor, né? Muito bem, né? Bem-vindo sempre aqui, tá, Fábio? Tá aí desde quinta-feira, né? Passou o feriadão aqui em Petrolina, né? E vamos falar de coisa boa, então, para quem tem dúvidas, quem tá afim de estruturar o seu negócio, né? Você que tá afim também de iniciar um empreendimento, ou quem já tem esse empreendimento e tem algumas dúvidas, é a oportunidade também de participar enviando o seu questionamento aqui no 3862-1007 e também aqui no WhatsApp Nossa Voz no 8812-9742. Eu começo perguntando como lidar com as incertezas e os riscos de um negócio. O que a gente mais observa é que muitas vezes os empreendedores, quando estão planejando seus negócios, imaginam que a trajetória será mais linear do que na verdade a gente observa na realidade. Quando nós observamos, analisamos a trajetória de desenvolvimento dos grandes grupos empresariais, nós podemos perceber facilmente que eles são muito tomados por muitas turbulências. Então, é natural haver uma várias dificuldades durante a trajetória, e o que o empreendedor precisa aprender a lidar com isso. Não é uma questão de ser competente, simplesmente. Como se o empreendedor fosse um bom empreendedor, fosse muito competente, ele não teria que lidar com tantas dificuldades. As dificuldades, na verdade, são naturais, fazem parte da vida e do dia a dia das empresas. Então, o que eu recomendaria para lidar melhor com elas é pensar sempre, se o pior acontecer, o que é que eu faria? É um pouco paranoico, mas nesse sentido é prudente. Pensar, se tal problema acontecer, mesmo que eventualmente eu acho que a probabilidade não é tão grande, mas o que é que eu faria? Se tal coisa acontecer, se o mercado cair, se tiver uma crise, se eu tiver um problema interno com algum processo, uma máquina, uma equipe, o que é que eu faria? O fato de ter pensado nessas alternativas de um cenário mais pessimista e numa possibilidade de numa solução, numa eventual solução, já nos coloca mais preparados para lidar com esses problemas. Inclusive se encaixa até numa pergunta aqui do ouvinte lá de Cabrobó, Marcos Oliveira, né? Ele comentando sobre esse cenário pessimista, né? Que vive o país já desde o ano passado e anos, né? Atrás. Então ele pergunta que tipo de pesquisa, né? Ele pode fazer, se é interessante fazer realmente essa pesquisa antes de iniciar qualquer tipo de negócio, por onde começar, qual conselho que o senhor deixaria para o Marcos Oliveira? Sem dúvida, pesquisa é sempre uma ferramenta muito positiva, né? E muitas vezes a gente observa até que alguns empresários vão fazer um investimento muito grande em determinados negócios e economizam com a pesquisa, que às vezes é 0, alguma coisa por cento em relação ao montante total investido. Olha aí. E nós recomendamos sempre que façam pesquisa. Não necessariamente a pesquisa apontará a solução que com certeza vai fazer com que o negócio dê certo. Mas sem dúvida pode nos dar muitas informações que vão diminuir os riscos. Então, eu recomendaria contratar pesquisas sempre que for necessário, sempre que for conveniente, para analisar o mercado externo, mas também fazer um olhar para dentro da operação do negócio, sobretudo quando é um negócio novo. Às vezes as pessoas decidem por entrar em determinados segmentos por uma espécie de simpatia com aquele negócio, mas não conhecem a fundo. Então, por exemplo, quem toma a decisão de abrir uma espécie de um restaurante, um bar, uma atividade no ramo de alimentos e bebidas, prestação de serviços no ramo de alimentos e bebidas.
tem que lidar com uma série de exigências de vigilância sanitária, uma série de procedimentos e tal, que às vezes as pessoas, quando não estão dentro do ramo, não conhecem. Então ele tem que saber, acima de tudo, onde buscar essas informações, antes Exatamente. do pontapé inicial. E aí é muito interessante conversar com as pessoas que já estão no ramo. Né? A gente tem hoje uma série de informações na internet, informações gratuitas, é só saber pesquisar e também analisar os empreendimentos que já estão em operação. Então, conversar com as pessoas que estão no ramo, quem puder viajar, ver como funciona nos outros lugares, para colher o máximo de informações possíveis. Tá aí, né? Estamos hoje aqui ao vivo com Fábio Menezes, né? Trazendo recomendações para quem quer estruturar um negócio de forma estratégica e profissional, seja quem já começou, quem está querendo também iniciar um empreendimento. Karine Paixão das Ruas também tem um questionamento, Karine. Oi, Karine. Enquanto não vem, Fábio. Oi, pois não. Em relação, né? A gente estava falando sobre essa questão da pesquisa, mas qual é o cronograma de atividades, né? Como é que deve ser feito o planejamento estratégico do negócio no seu período de implantação? Pois não, Fábio. Bom dia, Karine. Eu diria o seguinte, não existe um cronograma muito padronizado. A gente observa que, na verdade, as coisas acontecem, elas vão acontecendo de uma forma, muitas vezes, pouco planejada. E eu não considero que isso seja necessariamente um equívoco. Porque normalmente é assim que acontece. A gente precisa lembrar sempre que negócio está muito relacionado com uma oportunidade. Então, muitas vezes o empreendedor não está nem pensando naquela alternativa, mas teve uma conversa, se encontrou com uma pessoa, soube de uma notícia e juntou uma coisa com a outra e identificou uma oportunidade, seja para abrir um negócio novo, seja para expandir um negócio que já está em operação. Mas de uma forma mais teórica, se eu pudesse apontar um caminho mais ideal, seria investir na pesquisa, ou seja, na análise do mercado. Aí eu estou falando, destacando o recurso da pesquisa, mas não necessariamente. O próprio empreendedor, visitando locais, pesquisando na internet, participando de feiras de determinados segmentos, ele pode recolher uma série de informações, sem necessariamente contratar um terceiro para fazer essa pesquisa. Após essa análise dessas informações, formular o que eu chamo de um projeto empresarial. Ou seja, diante dessas informações do mercado, o que é que eu vou fazer? Qual é a certidão de nascimento do meu negócio? Ele vai ter que características. Formulado este projeto, fazer um planejamento da implantação. É um planejamento estratégico realmente do seu negócio. Isso precisa acontecer. Claro que quando a gente observa a realidade, tem muitos negócios que não cumpriram exatamente esse passo a passo e deram certo. Claro. Mas muitos, com certeza a maior parte, não deram certo. Então, este processo, analisar o mercado, construir um projeto, fazer um planejamento, ter um orçamento inicial, ele não é uma ferramenta infalível, ou seja, ele não garante o sucesso, mas sem dúvida aumenta e muito as possibilidades de dar certo. E como enfrentar, no caso, as dificuldades, né, de crescimento da empresa, daquele negócio que a pessoa, né, toma aquela iniciativa, monta, enfim, como enfrentar essas dificuldades? São dificuldades naturais, né, que todos os empreendedores enfrentam. Uma questão fundamental, já falamos, é a questão do planejamento, e aí não só o planejamento de implantação, de início do negócio, mas um empreendimento, ele não deve nunca deixar de planejar, seja no início, seja com 10, com 20, com 100, com 200 anos. Precisa atualizar e manter atualizado o planejamento. Mas outra questão também muito relevante é investir no desenvolvimento de uma equipe comprometida, identificada com o negócio, que contribua para o desenvolvimento desses negócios. Lembrando sempre, né, que planejamento não é para não ter dificuldade, é para enfrentar melhor as dificuldades. Exato, né? E se a gente tiver, além do planejamento, tiver uma equipe engajada, identificada, comprometida e competente, que ajude o empreendedor a enfrentar essas dificuldades e desenvolver o negócio, é melhor. O Marcelo Dias, né, também pergunta aqui como trabalhar com a concorrência, né? Qual a estratégia que se deve buscar para enfrentar a concorrência que a cada dia, né, vem aumentando? Eu considero que o concorrente, ele não necessariamente precisa ser um inimigo mortal, né? Às vezes a gente tem essa ideia de querer acabar com todos os concorrentes. Verdade. Mas muitas vezes o concorrente nos ajuda, na medida que ele nos impulsiona para frente. Ou seja, determinados segmentos que não tem uma concorrência tão acirrada tende a produzir um certo nível de acomodação.
nos empresários que já atuam no segmento. E quando você tem uma concorrência mais estruturada, todos precisam ficar mais atentos. Eu recomendo manter um olho vivo, atenção nos concorrentes, mas não de muito perto. Porque às vezes quando você fica acompanhando tudo que o concorrente faz, entrando no site dele todo dia, várias vezes por dia, tem um risco de você começar a repetir o que ele faz. E isso não necessariamente é bom. Então é preciso estar atento aos movimentos da concorrência, mas com uma certa distância regulamentar. Exato, né? Karine Paixão tem mais um questionamento hoje aqui no estúdio, presente com Fábio Menezes, sócio consultor da TGI, ele que faz parte aqui da nossa coluna eletrônica Gestão e Estratégia, e está trazendo esse tema tão importante aqui para nossa região. Karine. Outra questão também, se inicia um negócio, né? Tem a questão de todos os investimentos que são necessários para se começar, né? Para abrir, começar então a funcionar, mas como calcular o prazo do retorno desse investimento? Ou seja, quando é que você para quando você programa, na verdade, ter o lucro com o seu negócio já aberto? Boa pergunta, Karine. Existem algumas técnicas, né, que ajudam a calcular o chamado payback, ou seja, o prazo de retorno do investimento. Eu recomendo que o empreendedor não se apegue tanto a números exatos, porque isso é muito difícil de conseguir na prática, na realidade, executar exatamente o que estão nas planilhas. E não necessariamente isso significa um erro de cálculo ou um erro de operação do negócio. Mas sim fazer um planejamento de faixas, ou seja, eu vou ter um retorno mais ou menos aqui entre 1 ano e meio e 2 anos. Não precisa ser tão exato, porque isso termina você gastando um tempo enorme, um esforço enorme, uma energia enorme, numa preparação, calculando vírgula a vírgula, e isso não vai trazer um resultado na prática tão substancial. Então é importante sim planejar, fazer esse dimensionamento do tempo investido, fazer um dimensionamento da operação do negócio, para eu poder calcular em quanto tempo o empreendedor começa a primeiro reaver os investimentos e depois até efetivamente lucro, mas sem se preocupar exatamente com cada vírgula, com cada ponto. Eu não preciso saber exatamente que o mês exato que eu vou passar a ter o retorno, por conta disso que eu falei no início. Acontecem uma série de fatores que podem ser positivos e vão ajudar, ou seja, vão reduzir este prazo. E podem acontecer outras coisas que vão alongar este prazo e que o empreendedor não tem controle, não está na governabilidade dele. O Edilson Leite dos Santos, aqui do projeto N3, ele está perguntando se com esse cenário atual, né, que passa o país, se vale a pena arriscar, apostar na abertura de um investimento, de um negócio, seja qual a área for, né? Ou se é melhor tirar o pé do acelerador. Excelente pergunta, muito boa pergunta. Eu recomendo que estamos no momento de voltar a arriscar. Nós estávamos aí nos últimos anos literalmente ladeira abaixo, e a gente não está mais. A gente já está subindo a ladeira com muita dificuldade. Olha aí. Essa subida tem sido muito vagarosa, muito mais do que nós gostaríamos, mas não estamos mais descendo a ladeira. É importante retomar a coragem peculiar dos investidores de correr riscos, né? É evidente que, como o cenário não é tão facilitador ainda, não dá para fazer isso de uma forma desenfreada. É preciso começar a voltar a correr riscos, mas com uma certa cautela. E eu faria um destaque, né? Porque se a gente esperar demais, as condições estiverem numa soma de fatores tão positivas assim, a gente também corre o risco de perder o bonde. Então, olha aí, né? Então vale a pena arriscar. Vale a pena arriscar, sim. É o momento certo a partir de agora, então, né? Isso, eu acho que sim. Ok, Fábio, a gente quer agradecer por conta do nosso tempo aqui, deixar sempre aqui o Nossa Voz à disposição, né? Que você sempre que estiver aqui em Petrolina possa também dar um pulinho aqui ao vivo para conversar aqui com os nossos ouvintes. A nossa coluna vai voltar na quinta-feira também trazendo outros temas. E se tiver algo mais a acrescentar dentro desse tema aqui para o nosso ouvinte, pode ficar à vontade, tá? Bom, eu queria agradecer, né? Eu já estou na cidade há cerca de 4 dias, sempre muito bem acolhido e aproveitando aí todos os fatores aí de Petrolina, e eu fecharia com essa mensagem de que vamos empreender com cautela, com planejamento,
mas precisamos retomar os investimentos. Muito bem, né? Muito obrigado, até a próxima. Muito obrigada também, a gente agradece aqui a participação de Fábio Menezes, sócio consultor da TGI.